Então, eu quero agradecer ao convite da GV para a gente ter. Hoje a gente tem o painel do Lead Futuro. Para quem não conhece do Lead Futuro, eu vou mostrar um vídeo de 3 minutinhos do Lead. Depois vou explicar para vocês o que é o Lead Futuro. E a gente trouxe 3 pessoas muito especiais, na verdade 4, que fazem parte desse grupo, que vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje. Então, eu vou mostrar o vídeo do Lead antes para explicar para vocês o que é o Lead Futuro. O LEAD é uma associação de empresários que defende a livre iniciativa, o desenvolvimento econômico e os princípios de governança, o respeito ao meio ambiente e o apoio a programas comunitários. Os encontros realizados anualmente pelo LEAD fazem parte de uma agenda estrategicamente organizada, com fóruns, seminários, meetings, workshops e almoços no Brasil e no exterior. Almoços Debate. Realizados mensalmente, os Almoços Debate reúnem empresários e autoridades públicas para discutir temas de relevância nacional sobre desenvolvimento econômico, ética, gestão e sustentabilidade. Business Trip. O evento que reúne líderes empresariais do Brasil no exterior para a geração de negócios e contatos internacionais de alto nível. CEO's Family Workshop. O único evento do Brasil criado para aumentar o valor das relações familiares e fortalecer a convivência corporativa, num ambiente que favorece a interação entre famílias, a consolidação de amizades e a geração de negócios. Fórum de Comandatuba, o maior encontro empresarial do Brasil, realizado anualmente no Hotel Transamérica, na ilha de Comandatuba, na Bahia, voltado para a discussão de temas de política econômica e social que impactam na agenda do país. Fórum de Marketing Empresarial, desenvolvido em parceria com a editora Referência. O Fórum de Marketing é o principal evento do setor no debate de novas tendências e soluções do marketing para marcas, produtos e serviços. Fórum de Empreendedores. Um amplo debate sobre experiências e casos de sucesso de empreendedorismo. O Fórum fomenta e valoriza práticas empreendedoras que geram crescimento econômico e empregos. Fórum da Saúde e Bem-Estar. Analisa políticas de saúde e bem-estar e valoriza a qualidade de vida e a importância da medicina preventiva. Fórum Mundial de Sustentabilidade. Realizado anualmente em Manaus, em conjunto com a XYZ Life, já se destaca internacionalmente, reunindo algumas das mais importantes personalidades e autoridades do mundo nos temas de meio ambiente e sustentabilidade. Fórum Nacional de Agronegócios. O maior encontro de empresários de agronegócios do Brasil para analisar e debater os desafios para o crescimento da cadeia produtiva do país. Fórum Nacional do Esporte. Reúne lideranças empresariais, políticas e esportivas para promover e debater a mobilização nacional pelo esporte como agente de formação e transformação da cidadania. Meeting Internacional, realizado anualmente, fortalece as relações bilaterais, econômicas, sociais e culturais do Brasil com diferentes nações. Prêmio Líderes do Brasil, a maior premiação de lideranças do país. É o reconhecimento nacional do talento, competência e comprometimento dos líderes que fazem do Brasil um país melhor e mais competitivo. Uma iniciativa do LEAD com o apoio do SBT. Seminários LEAD. Promovem cafés da manhã com palestras de grandes personalidades públicas e privadas sobre temas essenciais para o desenvolvimento econômico do país. O LEAD está presente em vários estados do Brasil: Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E também no exterior: África do Sul, Angola, Argentina, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Itália, Moçambique, Portugal e Uruguai. Esse é o LEAD, contribuindo para tornar o Brasil cada vez mais eficiente e competitivo. LEAD. Quem é líder, participa. Bom, então esse é um resumo do que é o LEAD. Hoje, o LEAD foi fundado em 2003 pelo João Dória Júnior e ele começou levando poucos casais para começar a criar umas conexões. Hoje a gente tem mais de 1.500 empresas filiadas que juntas representam 51% do PIB do Brasil. Então a gente está falando de um grupo que consegue unir metade do PIB de um país num evento. O LEAD Futuro nasceu da necessidade da gente antecipar essa dinâmica do LEAD, da gente começar isso jovem, a gente começar com 20, 30 anos a trocar experiência, a compartilhar conhecimento. Hoje a gente tem um ano de grupo, né? A gente já tem
tem 200 filiados no Lead Futuro. São jovens empreendedores, líderes, pessoas que já estão ou fazendo carreira em empresa ou estão empreendendo, mas já se destacam, né? São jovens que são engajados, que querem contribuir para o Brasil, não só para o desenvolvimento do Brasil, mas para a gente ser um lugar aí, diminuir as desigualdades, contribuir, enfim. Hoje vocês vão conhecer, a gente trouxe 3 pessoas, então são 4 pessoas que fazem parte do Lead Futuro, são 4 empreendedores, que vocês vão gostar muito de ouvir, que eu acho que... E eu sou fã da Semana de Empreendedorismo da GV justamente por causa disso, porque eu acho que todo mundo sai ganhando quando a gente compartilha experiência, quando a gente ouve um pouco da história do outro. Então eu vou chamar aqui para apresentar esses filiados que vão falar um pouquinho da história deles hoje, o moderador, o Raul Kutait Filho, que é membro do Comitê de Gestão do Lead Futuro. Ele é consultor e trabalha na área de resíduos sólidos. Raul, com você agora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz de ver essa sala cheia. Eu que sou ex-aluno da GV, me formei aqui em 2005. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. As 3 pessoas que vão falar hoje são 3 empreendedores que montaram empresas incríveis, com ideias fascinantes e que estão aí com potencial enorme para deslanchar. E vão contar um pouquinho da história deles para vocês. O primeiro que eu vou chamar para compor a mesa é o Ivan Bermudes, que formou a Condilink. Em seguida, o segundo vai ser o Lucas Mazon, da empresa Recruto. E por fim, o Rodrigo Silveira, da Convênia. Daqui mesmo. Então vamos começar com o Ivan. Por favor, Ivan. Bom dia a todos. O som tá bom? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero começar dando um bom dia para vocês. Eu trouxe essa imagem para representar um pouco da satisfação, o brilho nos olhos e o prazer que eu estou aqui. Vim essa manhã aqui para contar um pouquinho para vocês da minha história, um pouco da história da Condilink. É uma história que está começando ainda, mas é uma história que está muito promissora aí para o futuro. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como funciona. Então, primeiro, nada como me apresentar. Meu nome é Ivan Zuri Bermudes, eu tenho 23 anos, apesar de não parecer, eu ainda sou muito novo. Eu sou formado em Administração de Empresas pela FAAP, sou cofundador da Condilink. Vou contar um pouquinho melhor para vocês o que é a Condilink. Eu sou membro do Comitê de Gestão do Lead Futuro, membro do Comitê de Investimento e Inovação do CJE, da Fiesp, e empreendedor desde 2010. Para começar a falar um pouco, eu vou falar sobre um sonho de criança. Na verdade, não é propriamente o meu sonho, mas os sonhos das crianças, né? Eu, como todos vocês, já fomos crianças e quando nós somos novos, crianças, a gente tem sonhos, pensamentos, a gente pensa em coisas grandes e nós vamos atrás e a gente realiza. Então, a gente sonha em ser médico, a gente vai e brinca de médico. A gente torna esse desafio de ser médico muito rápido, muito fácil. A gente põe um objetivo e chega até ele. Não se preocupa se a gente não vai conseguir operar ou não. A gente está brincando de médico e nós somos médicos. Então, quando você chega numa virtude, quando uma pessoa é nova, é uma criança, ela tem a persistência. Então, uma criança, quando você dá uma casinha dessa, com os tipos geométricos para ela encaixar, isso é um desafio para ela. E ela passa o ano todo até ela amadurecer, até conseguir domar esse brinquedo. E aí, quando esse desafio deixa de ser motivador para ela, ela deixa isso de lado. Uma outra virtude é imaginar e realizar. Então, ela imagina, você dá um Lego para ela, ela imagina aquela casa de Lego gigantesca e ela vive aquilo lá. Então, quando a gente é criança, a gente realiza, mas quando a gente cresce, vem o medo, vem a ansiedade, aquele medo de realizar, e se eu não acertar o alvo, e se não der certo? Então,
um pouco do que eu defendo é que nunca é cedo para empreender. Eu estava há muito pouco tempo sentado também ouvindo pessoas empreendedoras contando as suas histórias e passava pela minha cabeça, bom, eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu vou estar aí do outro lado passando minha experiência de alguma forma. Tá? Então, o que eu defendo é que se você acredita na sua ideia, acredita na sua empresa, está na hora de ir e realizar. Muita gente, a maioria das pessoas que você conversar, ela não vai te estimular, vai falar, pô, legal, esse cara é louco, mas pode ir em frente. Mas a ideia é que se você acredita realmente, pensa em empreender de alguma forma, nem que você não comece agora, mas já começa a moldar, começa a entender sobre esse assunto, aprofundar para depois você empreender. Tá? Então, eu sempre defendo que nunca é cedo demais, a hora é agora, né? Não vá também no conselho das outras pessoas, porque senão você será igual a elas, né? Você vai esperar ter 30, 40 e vai passar a sua vida e você não realizou aquilo que você deseja. Então, para isso, para empreender, né, enquanto eu estava sem a minha ideia, sem como que a gente ia fazer, como a gente ia executar esse projeto, tem um preparo envolvido. Então, eu vim para São Paulo, sou de São Carlos, pelo sotaque dá para notar, mas é o seguinte, então eu tive um preparo quando eu cheguei aqui. Então, o primeiro trabalho que eu tive foi no WTC, no Clube de Relacionamentos, e lá eu defendo muito que em cada uma das etapas que eu vou passar aqui, eu tive um aprendizado. E essa primeira etapa, que foi o WTC, ela me ajudou a me portar no mundo dos negócios, como se relacionar, como agendar uma reunião. Né? Então, por mais que foi uma experiência de 3 meses, ela foi uma experiência muito válida. Depois, no segundo lugar, eu fui trabalhar na Puma, eu fui estagiário, então, desde picar papel e etc. Mas o aprendizado que eu tirei da Puma foi a organização, como funciona uma empresa, como você tem que se reportar às pessoas, como lidar com aquele que quer puxar o seu tapete. Depois, o terceiro ponto foi na Rimoli. A Rimoli era uma gráfica. Eu comecei a vender com um amigo da faculdade, que ele era dono dessa empresa. A gente abriu um escritório em São Paulo e começamos a vender desde nota fiscal, formulário contínuo, a rótulos e etiquetas. Então, não era uma empresa que me dava o status da Puma e do WTC, né? Mas era uma empresa que me ensinou muito a como começar um negócio do zero numa cidade diferente, como montar no seu carro e prospectar clientes e ficar o dia inteiro na rua, enfim, fazer a sua marca na mente dos clientes. Depois teve a agência WLD, eu fiquei 3 meses também nessa agência, foi um período muito curto, mas essa agência me deu a ponte, né, para que eu conhecesse a Condilink. Então eu já vou contar um pouquinho. Depois foi a 2BX, foi uma empresa, quando nós conhecemos a Condilink, eu já vou contar um pouquinho da história, eu vou aprofundar mais a 2BX, que era uma empresa minha e do meu irmão, que eram os dois Bermudes e a multiplicação do Eike Batista. Essa foi uma inspiração que nós tivemos aí. E depois a gente já vendia o Condilink na época e depois tornamos sócios da Condilink. Então, o que é a Condilink, né? A Condilink ela é uma rede de colaboração para condomínios. Tá? Então, é uma plataforma online. Nós integramos todos envolvidos no condomínio no mesmo ambiente. Então, você tem lá síndico e conselho, zelador, gerente, os condôminos entre eles, portaria com controle de acesso e todos os seus fornecedores e prestadores de serviço. Então, qual que é a ideia? Dentro do ambiente online, ter a integração dos condôminos, utilizar essa força que o condomínio tem de mesmo poder aquisitivo centralizado. Muitas pessoas que moram no mesmo lugar, estão na mesma posição geográfica, mas não convivem. Né? Poucos falam bom dia no elevador e olhe lá. Então, a Condilink, o nosso propósito é melhorar a qualidade de vida do condomínio. Mas para isso, nós desenvolvemos algumas ferramentas. Tá? Eu já vou contar mais adiante. Então, como que surgiu a ideia da Condilink? Ela começou com o meu sócio, Arnaldo. O Arnaldo, ele era diretor de uma empresa que foi uma software house, ele foi pioneiro no provedor de internet no interior, e a partir da necessidade de alguns condomínios, ele viu o potencial que teria criar uma plataforma que pudesse ser replicada em todos os condomínios. Ele só viu viabilidade nisso, disponibilizando para vários condomínios. Então, a partir daí, ele chamou um consultor, que foi meu irmão, o Vitor, que também é meu sócio, então nós somos em 3 sócios. Ele chegou lá na Linkway para dar consultoria, viu a Condilink lá, mas era um software que estava parado, não tinha um pai da criança. Então ele assumiu isso, me chamou, na época eu estava saindo da agência, e falou, cara, vamos começar, olha isso aqui, vamos começar a vender esse sistema? E aí que abrimos a 2BX. Começamos a vender, vendo a resposta do mercado, né? Então, isso foi no meio de 2010 até maio de 2011, analisando, conhecendo a ferramenta, como a gente trabalhar. Em maio de 2011, nós lançamos lá em São Carlos, no Instituto Inova, o sistema.
E aí, bom, legal, temos um sistema, lançamos no mercado. O início é bem difícil, então a gente precisava amadurecer mais a plataforma para ganhar escala de mercado e para isso precisava de um investimento. E como ainda não éramos donos da empresa, a gente não era sócio, a gente resolveu fazer um aporte, né? Um aporte, conseguimos um patrocínio para o aporte da empresa, mas isso é importante, acho que um dos meios importantes quando você vai empreender é buscar amigos, familiares para empreender antes de uma pessoa desconhecida, para ajudarem a investir na sua empresa. Tá? Esse é um ótimo caminho. Aí fizemos um investimento em dezembro de 2011, fechamos a sociedade e em janeiro, 1º de janeiro, começamos a rodar. Então, como que ele funciona? Esse aqui é um condomínio que nós temos lá em São Carlos, foi um dos pioneiros, está há 4 anos junto conosco no desenvolvimento. Então, você tem os perfis de acesso, a gente faz um pré-cadastro de todos os envolvidos. E aí dentro o morador pode desde reservar o salão de festa, ver um comunicado do condomínio, ter toda a comunicação interna, grupos de discussão com condôminos, perfil profissional, enfim, a gente criou uma série de ferramentas para estimular o uso do sistema. Como toda empresa nova, até uma interessante aqui do painel de hoje, que são empresas que são novas, são empresas que estão passando aí no seu estágio de startups para empresas no mercado, e esse é a gente tem muitos desafios nas empresas, né? Então, eu queria compartilhar um pouco das dificuldades que a gente tem também de empreender. Não é as mil maravilhas, né, como a gente apresenta, mas você tem alguns desafios. Então, você tem o desafio do financeiro, você tem o desafio de arrumar bons sócios, tá? Empreender sozinho é uma dificuldade muito grande, que você começa a ter muita coisa para fazer e se você não tem com quem distribuir essas tarefas, torna-se muito difícil ou quase impossível o seu crescimento. Tá? Então, eu tive essa sorte de ter 2 bons sócios, a gente se conheceu muito antes de formar a mesma sociedade, então não vai muito pelo impulso e com aquele melhor amigo. Outros desafios, além disso, é formar uma equipe, é trazer para o mercado. Então, eu tive que trazer uma empresa que tem sede em São Carlos. Eu trabalho em São Paulo em home office. Quando eu comecei não era tão bem visto. Hoje o pessoal fala, ok, legal, parabéns. Então, esse foi um outro grande desafio, né? Provar que o sistema, que a empresa é idônea, que o sistema funciona e criar os cases de mercado, né? Hoje a gente tem 40 condomínios. Eu vou contar mais um pouco sobre os números da empresa. Estamos no crescimento aí para os próximos 3 meses para chegar a 100 condomínios. E um ponto interessante é que, dentre esses condomínios, só um desistiu. Então, é muito importante, durante a sua consolidação da empresa, tratar muito bem os clientes, muito próximo, e ter o feedback deles. Os clientes acabam sendo seus consultores. Então, quando você encara aquele cliente que você fala, esse cara é muito chato, não, ele não é muito chato, ele é um belo de um consultor para você. Porque o que ele está pedindo, você pode aprimorar na sua ferramenta. Então, como estamos hoje, né? A Condlink tem sede em São Carlos, que é a capital da tecnologia. Por acaso nós somos de lá, mas isso aí foi um ótimo ponto para nós, né? A gente trabalha hoje com vínculo com as universidades da cidade, tem a Federal, a USP, o Laboratório de Desenvolvimento de Software, enfim. Para ter uma ferramenta grande, você tem que ter também o apoio das faculdades e estar em trabalho em conjunto com eles. Nós estamos hoje, nossa expansão, enfim, nós trabalhamos o ano passado inteiro numa expansão no estado de São Paulo. Hoje nós estamos eu contei, nós estamos em 14 cidades, dentro do estado interior todo, São Paulo, capital, Grande São Paulo, e começando uma ação agora no litoral. Essa semana começamos uma atuação também em Goiás, com um parceiro. Estamos com um projeto já entrando em Minas Gerais, enfim, a expansão nossa não está só focada em São Paulo, mas a ideia nossa é cobrir todo o território nacional. Então, como que nós fazemos isso, né? A nossa metodologia comercial são de vendas presenciais, não são feitas totalmente pela web. E nós temos parceiros, né? Então, quando nós criamos a plataforma, a gente criou plataformas para empresas de segurança, administradoras, que são empresas que já detêm o cliente condomínio e têm essa necessidade de um sistema e uma integração, principalmente na comunicação entre eles, né? Para estreitar o relacionamento. Então, é a partir desses parceiros que o trabalho do ano passado consistiu em fomentar essas parcerias para replicar a nossa ação comercial. Como uma empresa nova, a empresa também não pode parar de inovar. Tá? Então, a gente está lançando esse mês também no mercado. O sistema que eu falei até o presente momento, ele é totalmente web, né? Fica no data center. E agora a gente está lançando a extensão, que é o Condlink Box. Ele vai completar o ponto, a sinergia de condomínio inteligente. Então, vai integrar todo o ambiente web, com controles de acesso automatizados, CFTV de imagens, então controle de imagens do condomínio,
interfonia VoIP, enfim. A gente está criando toda uma estrutura, todo um software capaz de gerenciar o condomínio desde das relações humanas, como também com a segurança e a colaboração. E esses pilares a gente chega na qualidade de vida, que é o nosso objetivo como empresa. Então, em 2013, nós começamos aí com 20 e poucos condomínios, estamos com 40, e agora um planejamento muito grande, muito comercial, para chegar a 100 condomínios nos próximos 3 meses. Eu queria partilhar um pouco também voltando um pouco nos desafios. 2013, a gente teve agora, nesse mês passado, em abril, um mês muito marcante, que foi quando a gente conseguiu realmente entender qual é o nosso negócio. Essa é uma outra dificuldade muito grande. Muitas pessoas, quando eu ia explicar para uma pessoa o que é o CondiLink, eu falava, bom, é um site para condomínio, é um sistema, é isso, é aquilo, e você não consegue agrupar isso tudo. Então, muitas vezes o empreendedor ele começa uma empresa, ele tem uma ideia, mas tem uma dificuldade tremenda de explicar isso para o mercado. Tá? Isso é o que a gente vivenciou em todo esse período de 1 ano e meio de empresa, e agora a gente conseguiu se encaixar como uma rede de colaboração para condomínios. É um conceito novo, utilizando o conceito de rede, de integração e da força entre as pessoas, e a colaboração, que eu acho que é tudo que nós precisamos, né? Chega de viver individualmente. Então, a cada dia na empresa, tendo esse ponto de se auto-reconhecer, de chegar a novos clientes, enfrentar os desafios, a gente tem muita mudança. Você sofre algumas tentações de desvio, de querer vender somente para uma empresa, de se unir com uma outra do mercado, de abaixar preço, aumentar, brigar com o concorrente, mas o mais importante é você manter o seu foco. Tá? Então, se você não tiver o foco no seu negócio, na sua estrutura e no seu modelo, você tem que acreditar muito nele. Porque senão, quando você começa a comercializar e chega aí na ponta, lá no cliente, você pode mudar o seu foco. E quando você muda o foco da empresa, ela não vai mais ser aquele seu sonho. E quando você muda o sonho, fica muito difícil permanecer. A gente vê muitas empresas que entram no mercado hoje, elas começam a sua empreitada, mudam o seu foco e dá 1, 2 anos acabam saindo do cenário. A gente tem muito empreendedor que começa, aventureiro, começa com uma ideia genial, mudou o foco, isso se perde. O foco é importante ter, mas a empresa também ela pode se reinventar. Você pode ver dentro do seu foco outras oportunidades de negócio. Isso pode se tornar o core business da sua empresa. Um desafio muito grande, principalmente em empresa de tecnologia, você tem que ter uma base tecnológica muito boa. Tá? No meu caso, eu tenho um sócio que lidera a equipe de TI, então isso foi muito importante para que a gente possa ter um crescimento. Tem empresas que ficam na mão de empresas incompetentes que não entregam resultados, não entregam seu e-commerce, não entregam sua plataforma e acaba acabando com o seu sonho. Tá? Então é muito importante formar uma equipe, todo o nosso desenvolvimento é interno. E eu peguei um exemplo aqui da Esquadrilha, porque eles são uma equipe exemplar, acho que todo mundo conhece, e aqui tem que ter uma confiança muito grande nos outros. Cada um sabe o que precisa fazer, aonde precisa estar para chegar no objetivo comum. Então aí é assim que eles conseguem formar, fazer uma bela imagem como essa, o que resulta no trabalho com paixão. Muita gente fala, pô, tem que trabalhar com paixão e com vontade. Pô, você ama o que você faz? Eu gosto muito e amo o que eu faço. Mas não é tudo no trabalho que você ama. Às vezes você tem que fazer alguma coisa que não te agrada, para você chegar no momento que você só faça coisas que te agradem. Então é muito importante a equipe e acho que sem ela, nossos colaboradores, hoje a gente tem 9 colaboradores na empresa, mais 3 sócios, e sem esse suporte, sem esse apoio da nossa equipe, a empresa não estaria onde está e não teria essa projeção. Então, eu queria agradecer, muito obrigado pela atenção de vocês, eu contei aqui muito prazer para vocês o que é a CondiLink e espero que em breve vocês vão ver isso no condomínio de vocês. Obrigado e bom dia. Obrigado, Ivan. Acho que você conseguiu mostrar para todo mundo aqui não só a história da sua empresa, mas a forma como você conduziu isso desde um sonho até virar realidade. Acho que esse último slide aí foi o da paixão que você colocou, acho que é um dos mais importantes, porque o caminho de empreender é difícil, é complicado. Se você não tiver amor, não tiver paixão pelo que você está fazendo, você em algum momento vai desistir. Então, se você tiver amor e acreditar, foco, você vai superar esses momentos, vai ter perseverança para batalhar e para conseguir superar todas essas dificuldades. Então agora vamos chamar o Lucas, que vai fazer mais uma apresentação de 20 minutos. Vamos deixar todas as perguntas para o final.
e aí a Aline vai estar passando com os microfones. No final a gente faz as perguntas para os três palestrantes. Por favor, Lucas. Bom dia a todo mundo. Queria agradecer a Patrícia pelo convite para estar aqui. Acho que é uma oportunidade incrível poder falar para vocês. Há pouco tempo eu estava sentado aí e pensando como eu poderia começar e qual o caminho a ser seguido, o que é certo, o que é melhor do que seguir uma trilha de carreira de empresa ou de mercado financeiro, que acho que aqui, assim como no INSPER, que foi onde eu estudei, é o caminho mais óbvio, né? Queria agradecer a GV também pela iniciativa. Eu acho que isso aqui é muito importante para todo mundo, porque o aprendizado e a troca é o que realmente conta. Eu acho que empreendedorismo não é uma coisa que você aprende em livro didático, talvez também não numa sala de aula, mas sim trocando experiências e conversando com pessoas que já tomaram esse caminho, estão nesse rumo, deram o primeiro passo. E, aliás, antes de vir aqui, eu conversei com a Patrícia no começo da semana e ela me disse que o Mark Zuckerberg falou aqui nessa sala para vocês e valeu, podia ter falado depois. Mas, não, brincadeira. Acho que é muito legal. Pô, ele é o cara do momento, é a personalidade, tem muita coisa importante e interessante para falar pra gente. E uma ideia dessas é uma por geração que aparece. Mas eu acho que é legal também abrir o espaço para pessoas que estão começando a virem aqui falar um pouco da história e da trajetória. Porque, como eu falei, ontem eu estava sentado aí e agora eu estou aqui vindo falar e contar um pouco da minha história, né? Bom, meu nome é Lucas, estou com 25 anos agora, me formei em administração de empresas no INSPER no meio de 2011. Como eu disse, eu fugi um pouco do caminho tradicional, que era mercado financeiro e, pior das hipóteses, consultoria, se você fosse muito ousado, e acabei entrando na indústria de tecnologia, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu trabalhei por 2 anos e alguma coisinha na Microsoft, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com uma solução de nuvem, né? Peguei bem a fase de mudança, de quebra desse paradigma. Antes você ia comprar um Office de caixinha na loja e instalava no seu computador, e aí de repente agora você paga um plano, você assina um plano, paga uma assinatura mensal e utiliza essa ferramenta pela internet onde quer que você esteja. Então, foi uma bagagem absurda que eu tive na Microsoft. Hoje eu sou cofundador do Recruto e cuido da parte de Business Development. O Recruto é uma plataforma online para empresas gerenciarem seus processos seletivos. Então, os recrutadores conseguem não só, ou desde criar suas vagas e divulgá-las nos meios online, até receber os currículos de forma organizada, gerenciar esses candidatos e conseguir medir os resultados. Por exemplo, que canal que você está divulgando suas vagas é onde mais está trazendo candidatos qualificados, quanto tempo, quanto dinheiro você está gastando. E o que a gente quer com isso, né? A gente quer resolver um problema dos recrutadores e facilitar a vida deles, que é o seguinte: eles gastam 80% do tempo deles com o operacional, que é pegar, ficar lendo, receber currículo, entope a caixa de e-mail, você tem lá 700 caras que você não tem ideia de como você vai passar por todos eles e conseguir chegar no cara que é o melhor candidato para sua vaga. E o segundo ponto, que é o mais importante, pô, vamos resolver, vamos trazer uma solução para esses caras, vamos ajudar eles a encontrar os melhores talentos do mercado e, mais importante, preencher a vaga, né? Que é o que todo mundo quer. A gente tem uma taxa de turnover hoje no Brasil muito alta, por volta de 47% em média, dependendo da empresa isso é muito maior. Então a gente viu uma oportunidade, né? Faltava alguma solução de tecnologia para ocupar esse gap, né? Mas, pô, legal, então você veio aqui, você está aí na frente, você é empreendedor, você tem uma empresa, tá. Mas e eu que estou sentado aqui? Como é que eu começo? Da onde você veio? Por que você está onde você está hoje? O que te fez largar uma carreira numa empresa como a Microsoft? E, cara, eu acho que tem muito a ver com o seu perfil, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre fui atrás de novas ideias, sempre gostei muito de criar, sempre fui muito curioso.
um tanto impaciente também. E eu acho que quando você começa a sentir que você está acomodado, está na hora de mudar. E nada melhor do que você começar a se mexer, né? Dar o primeiro passo. Então, parece clichê, mas se você quer começar, começa, né? Começa de algum lugar, porque senão ninguém vai fazer isso para você. E como ele bem falou, cara, se você for seguir o conselho das pessoas, talvez eu tivesse sentado na minha casa agora, muito mais tranquilo, não estaria aqui tendo que falar em público. E todo mundo sabe como é isso. Mas eu acho também que faz parte do perfil. De novo, às vezes aparece a oportunidade, você tem que abraçar. Não tem que pensar duas vezes. Se pensasse, você não estaria aqui. Então, pô, a hora que passa, você fala, cara, valeu a pena, eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu acho que é por aí. Eu acho que o desafio serve para isso, né? Mas desde que eu entrei na faculdade, no primeiro dia, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um intercâmbio. Falei, pô, tô aqui, acho que essa é a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento, ganhar experiência, conhecer coisas novas. Até o terceiro ano eu fui em todas as palestras, sem falta. Conversei com todas as pessoas quase que tinham ido viajar, estudei todas as escolas e eu defini duas coisas. Uma que eu queria ir para a Europa, porque era o centro de tudo e é onde eu ia conseguir maximizar a minha oportunidade, né? Conhecer vários países, culturas, pessoas. E o segundo ponto é que eu queria fazer matérias, só matérias cujas equivalências seriam muito difíceis de serem conseguidas na faculdade. E, de fato, a história do cinema não consegui pegar equivalência no ISP, não sei por quê. Mas, enfim, eu queria abrir a cabeça, de novo, aproveitar a oportunidade que apareceu. E eu tava lá e falei, cara, tô longe, tô fora de casa, vou ficar num lugar incrível, com pessoas incríveis à minha volta, com tantas possibilidades. Pô, não vou estudar o que eu vou estudar aqui semestre que vem, sabe? Por mais que fosse atrasar um semestre, alguma coisa assim, eu acho que o que eu fiz e o que eu aproveitei foi muito mais importante do que o curso de finanças corporativas que eu poderia ter no semestre seguinte. Não desmerecendo, obviamente, porque mais pra frente isso faz muita, muita falta, caso você não tenha, mas eu tenho. E, e acho que é isso. Depois da faculdade, entrando na Microsoft, como eu falei, eu já quando eu vi que eu gostava de fazer aquilo e gostei de tecnologia, gostei da empresa, é um ambiente excelente para se trabalhar, eu decidi que eu queria ficar lá pelos próximos tempos, né? Eu gostaria de ser efetivado, gostei da decisão que eu tinha tomado e falei, bom, é isso. E já comecei a correr atrás. Pô, conversar com chefes, conversar com gerentes, ver onde eu podia chegar, com quem ia me facilitar alguma coisa lá dentro, que área que eu podia ir. E correndo atrás apareceu essa oportunidade de trabalhar no produto, na família de produtos Office, né, que todo mundo aqui usa, conhece muito bem. E peguei o lançamento da nova linha de produtos, como eu disse, que era vendida via internet. Então, além do lançamento de produto, eu peguei uma quebra de paradigmas e isso tudo me criou uma bagagem excelente. Gostei muito de ter participado disso. Mas vocês sabem como é. Você trabalhar numa grande empresa, às vezes você tem muitas ideias, muitas coisas que você quer falar, você quer estar mais perto da elaboração da ideia e não tanto da execução do dia a dia, que isso você já faz, todo mundo já faz toda hora, seja na empresa, seja para sua vida pessoal. E, e aí é complicado, né? Ao contrário do que vocês possam imaginar, você ter uma ideia diferente e querer levar ela para o Bill Gates é um negócio meio difícil. Eu acho que ele não vai te receber, mas principalmente você vindo de uma subsidiária do Brasil, mas é por aí, né? E aí o que acontece é que vai gerando aquela inquietação de novo, né? Você acaba se sentindo acomodado, você quer buscar alguma coisa diferente para fazer, e nesse momento você fala, pô, tá na hora de eu dar o próximo passo. O que que eu faço? E aí eu pensei, pô, eu já tô numa empresa que trabalha com tecnologia que eu gosto. E já tô na empresa que é uma das maiores do mundo e que melhor faz isso que eu gosto. Se eu já tô meio acomodado aqui, para onde eu vou que isso vai melhorar, né? Cara, as chances são que vai piorar. Então, comecei a pensar, pô, o que que eu posso fazer? E comecei com essa ideia de empreender, empreender, empreender. E com isso eu comecei a falar com alguns amigos, falei, pô, vamos marcar uma vez por mês aqui em casa, ou uma vez por semana, como vocês puderem. A gente senta, pega um quadro branco, começa a escrever, de novo, clichê, post-it, quadro branco, caneta colorida, e aí vai. E aí vai. Alguma hora alguma coisa vai aparecer. De fato apareceram muitas coisas, mas nenhuma delas foi pra frente, obviamente. E, mas assim, é importante, de novo, dar o primeiro passo. Mas e é complicado, você tem que achar uma pessoa que não só ela é boa, mas como é próxima de você também, porque exige a confiança. Agora, a pessoa tem que estar disposta a fazer isso também, né? O que acontece é que conforme você vai se frustrando
tendo ideias que não vão para frente, outras pessoas que estavam com você começam a subir no trabalho, começam a ter um custo de oportunidade maior, e aí fala, putz, cara, eu achava que eu queria empreender e eu achava que isso era legal, mas olha, se você conseguir tocar isso, levar isso adiante, parabéns, e vamos que vamos, e o que acontece é que o pessoal pula fora, entendeu? E aí fiquei sozinho. Comecei a frequentar eventos, conversar com pessoas, de novo, fui no mercado, né, ver o que estava acontecendo, e acabei encontrando meu sócio num desses eventos, e a gente acabou fechando a parceria com o Recruto, né? Só para encerrar, já passou... Como é que... Sempre tem a piadinha. Ah, tá bom. Então eu trouxe aqui alguns mitos e verdades sobre o que é empreendedorismo, né? Então são temas que sempre surgem em qualquer conversa formal ou informal. E o cara fala, quero ser empreendedor porque eu quero ter um horário flexível. Sim, isso é verdade. Você escolhe a hora que você vai para o seu escritório, se é que você vai. Agora, você vai trabalhar muito mais. Não se iluda. Né? Você vai almoçar, você vai pensar na sua ideia. Jantar, vai pensar na sua ideia. Você vai tomar banho, vai pensar nessa ideia. E pior, 4 da manhã, quando você estiver dormindo, você vai ter uma ideia na sua cabeça, não sei como, isso é inexplicável. E você vai acordar com uma caneta na mão e vai anotar tudo o que você pensou num papel que está do seu lado, que também não sei como estava lá. Mas para levar para o dia seguinte para o trabalho, e é isso que te dá prazer, entendeu? Então esse é o lado bom da coisa, porque você acaba não encarando como um trabalho. Segundo ponto é, não vou ter chefe, então por isso que eu vou empreender. Tá. Quando você começa, você não vai ter chefe, você vai tomar muitas decisões e tal, mas espera começar a conversar com o investidor e ele entrar no seu negócio e falar para você, tá aqui minha grana, eu acredito na sua ideia, mas eu quero ver o negócio acontecer. Então, é muita responsabilidade, você tem que fazer um due diligence absurdo, passar muita informação para eles o tempo todo. E, cara, pior que chefe, talvez. Eu quero empreender porque eu vou ficar milionário. Tá. É possível, com certeza você tem mais chance de ficar milionário assim, tendo participação no seu negócio do que ganhando um salário todo mês. Mas vou te dizer que você vai quebrar a cara muitas vezes antes, algumas vezes antes. E isso não é da noite pro dia que acontece, né? Mas a chance existe. E o último ponto, acho que vocês estão familiarizados com essa frase. Bacana, você é CEO da sua empresa. Legal, parabéns, você é dono do seu negócio. Legal, mas isso não quer dizer que você vai tomar as melhores decisões e que elas são as únicas que podem ser tomadas naquela hora. E às vezes você fica muito apegado à sua ideia, você não quer abrir mão, você não quer mudar. E, você tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que existem pessoas que podem contribuir muito para a sua empresa e você tem que estar aberto a receber essas ideias e fazer a empresa evoluir. Você não pode ser a barreira, né? Você tem que, na verdade, fazer a coisa acontecer. Você tem que ser o oposto, você tem que liderar a mudança, né? E o último ponto que é a observação, cara, de novo, não se apegue à sua ideia. Né? Parte de você ser uma startup quer dizer que você está sujeito a mudanças. Muitas vezes o mercado vai te falar o que é o seu produto. Muitas vezes o mercado vai falar o que ele quer ver no seu produto. Né? E se você ficar muito apegado a isso, sua empresa não vai para frente, então você, na verdade, está dando um tiro no pé e as coisas não acontecem. E, para finalizar, cara, acho que a pergunta não é por que empreender, mas é por que não empreender. E é isso. Obrigado. Lucas, obrigado, parabéns. Acho que você levantou pontos muito interessantes também. Um dos que mais me chamou a atenção foi o curiosidade, né? Você falou muito que você é um cara curioso, que sempre esteve aberto a ouvir, a aprender, a ir atrás, a participar de eventos, palestras, ouvir, conhecer gente. Acho que isso é uma característica fundamental para qualquer pessoa que quer empreender. Que na verdade empreender nada mais é do que realizar, fazer acontecer. E para isso você estar aberto para o aprendizado e ser curioso, acho que é um dos fatores determinantes. Rodrigo vai fazer agora a próxima apresentação, por favor, Rodrigo. Enquanto eu não trouxe uma apresentação, eu vou simplesmente abrir um pouco do que é a minha empresa hoje para falar um pouco a respeito dela. Enquanto a gente liga, eu vou seguir a formalidade de agradecer o fato de estar aqui e agradecer a GV, agradecer o Lid, a Patrícia. De fato, é uma honra poder dividir um pouco dessa loucura do que é empreender. E
para a gente poder chegar na ideia do Convênia e na execução do Convênia, eu queria compartilhar um pouco da minha história. Eu provavelmente sou o mais velho dos três, eu tenho 30 anos, e um pouco mais de tempo de carreira em empresas de diferentes portes. Eu comecei a minha carreira trabalhando em cervejaria. Então, eu entrei na faculdade, eu falei, onde que é o lugar mais agressivo para trabalhar? Cervejaria, Ambev. Tentei e não consegui. Qual que era a outra? Kaiser e a Heineken. Tentei, consegui, fui estagiar lá. Área comercial, o meu diretor era um cara que tinha acabado de sair da Ambev e ser contratado pela Kaiser. Ele era obcecado por resultado. Então eu aprendi ali a ter um foco, a ter uma postura voltada para resultado e foco em trabalho, que foi ali uma base muito importante para mim. Quando eu tive 2 anos de Kaiser, eu fiquei confortável, em conjunto com um amigo de faculdade, em abrir a minha primeira empresa. Vocês vão imaginar, pô, deve ter alguma coisa a ver com serviço, com cerveja, porque ele trabalhou com aquilo, mas não tinha absolutamente nada a ver. Era uma usina de biodiesel. Loucura, né? Nada a ver com aquilo, mas a gente, enfim, tinha estudado o assunto, o mercado estava começando a se formar. As definições de vírus foram atualizadas. Obrigado. E durante os próximos 1 ano e meio, eu gastei o meu tempo e do meu sócio em busca da construção de um modelo de uma usina de biodiesel que era integrado a algumas fazendas, enfim, era um projeto maluco que a gente, como jovens, ali, loucos para empreender, achamos que o projeto era viável. O projeto falhou. Tá, eu não vou entrar em detalhes porque ele falhou, mas a gente chegou teve uma reunião que foi engraçada, que a gente teve uma reunião com o vice-governador de Goiás, que a usina ela seria sediada lá, e aí a gente saiu de lá com todos os avais possíveis, e ele falou, pô, pessoal, vai. Eu saí da reunião e falei, tô milionário, tô rico. Pronto, acabou, vou jogar, vou sair daqui, vou viajar, vou fazer tudo que eu quero. E o que aconteceu foi completamente oposto. A gente deu, enfim, com a cara na água, e foi a primeira vez que eu falhei, e é uma coisa que eu incentivo todo mundo a falhar. Falhar é bom, e a cultura brasileira, infelizmente, ela anda um pouco reticente com isso, as pessoas não veem com bons olhos, mas falhar é muito bom. Você vivenciar um fracasso é algo que te agrega muito valor. Bom, saí de lá, cabisbaixo, falei, o que eu vou fazer agora? De novo, vamos focar em dinheiro, mercado financeiro. Fui direto para o mercado financeiro. Fui trabalhar numa corretora de valores, chamava Intra, que ela foi adquirida pelo Citi, e depois fui para uma outra corretora chamada Umuarama. Na Umuarama, a gente basicamente fez um trabalho muito bom. Foi quase um empreendedorismo dentro de uma empresa, foi um intraempreendedorismo, e a gente conseguiu construir uma empresa de 5, 6 anos atrás, de 5 mil clientes, para, enfim, um determinado período depois, mais de 50 mil clientes. Expansão pelo Brasil inteiro, e aquela equipe que eu fazia parte, ela acabou sendo ali um case de sucesso, e acabei me tornando sócio da empresa e cheguei, enfim, no lugar máximo daquela instituição. Eu era sócio, eu era diretor, eu recebia bônus, eu recebia um salário grande, e aí, no começo do ano passado, eu me enchi. Eu me enchi das pessoas, da cultura, eu me enchi de como aquele negócio ele era gerido. Eu fiquei insatisfeito, enfim, por uma série de motivos, que aquele lá não era meu lugar. E aí, quando eu resolvi pedir demissão, ninguém entendia. Pô, esse cara é louco, esse cara tá lá ganhando dinheiro, ele tá, enfim, super bem sucedido, por que ele vai sair daquele lugar e vai resolver se enfiar numa ideia maluca ali? E aí é realmente um desafio, a gente conseguir seguir em frente, apesar de todas as pessoas te falando que você não deve fazer isso. Tá? De familiares, amigos, enfim, pessoas que trabalham com você. E aí agora, indo um pouquinho mais para a história recente, o Convênia ele surgiu de fato de algo que eu senti durante toda a minha carreira. E de que o meu sócio sentiu, do que o meu outro sócio sentiu, e de que provavelmente muitos de vocês sentem. As empresas hoje, elas possuem um padrão
para poder tratar o funcionário, que hoje ele é muito antiquado. Uma grande empresa que tem uma área de RH super estruturada, com pessoas dedicadas a pensar no que o empregado quer, é uma coisa. Tá? Uma pequena empresa de 20, 100, 400, 500 funcionários, ela não tem braço e ela não tem cabeça o suficiente para pensar, pô, como que eu vou tratar esse funcionário bem, o que eu vou oferecer para ele, de que forma que eu vou engajar esse cara na minha missão. E aí, a partir daí, a gente começou, então, no meio do ano passado, com essa ideia. A gente falou assim, pô, a gente acha que a gente consegue oferecer a mesma estrutura que uma grande empresa oferece, em termos de benefícios corporativos, de convênios e de mimos para o funcionário, e uma empresa de 10 funcionários, a gente quer levar isso para ele, a gente quer ajudar esses caras. Então, partiu da necessidade de, enfim, um problema de uma pequena empresa ela conseguir atrair um talento com o mesmo pacote de benefícios que uma grande empresa ela oferece para um executivo. E aí, a partir daí, a gente começou. O primeiro passo, a gente não tinha um sócio desenvolvedor, que hoje a gente tem, mas anteriormente a gente não tinha. Essa história é engraçada. A gente, enfim, eu fuçando, buscando quem que poderia fabricar essa plataforma, que a gente já tinha desenhado, mas precisava, enfim, programar ela. Eu achei um grupo de indianos, na Índia. Skype. Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu tenho aqui um produto, posso te mandar o wireframe, que é a arquitetura do produto? Não, pode. Quanto é que custa? Puta, $5 a hora. Eu falei, nossa, estou feito, agora eu vou fabricar isso e sem dúvida nenhuma, tá rápido no ar. Bom, $2.000 depois, não tinha saído nada. E a gente falou, pô, fudeu, vamos abortar. Desculpa o linguajar. Vamos abortar. Abortamos, vamos começar do zero de novo. Agora foi um desafio em procurar um sócio que tivesse comprometido com a causa, que pudesse... enfim, passar um pouco de perrengue com a gente. E aí a gente, depois de muito tempo conversando, participando, acho que esse tipo de evento e outros eventos, vocês acabam encontrando muita gente e conversando. Na própria Microsoft, eu fui em vários eventos que eles possuem lá, meetups, que são chamados, e lá você acaba conhecendo muita gente boa. E aí, num desses eventos, a gente conheceu uma pessoa. A gente começou a ter algumas reuniões, a gente contratou ele como freelancer em primeiro lugar para construir a base do produto, e a gente percebeu que existia um comprometimento mútuo entre ele e nós. E aí a gente ficou confortável em caminhar um pouco mais, caminhar, namorar, até o momento que a gente se sentiu confortável de fato em casar. Ele no começo desse ano ele se tornou sócio. A empresa ela foi aberta em outubro, novembro do ano passado, então ela é super recente. O propósito e o nosso formato hoje é com um módulo único, que é basicamente um clube de benefícios personalizado para a empresa. Então imagina que você é uma empresa de 50 funcionários, um gestor de RH, o próprio gestor da empresa, você tem lá o PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, que é obrigatório, e você, enfim, gostaria de oferecer algo a mais, você se preocupa com seus funcionários. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta que vai, de uma forma rápida, prática e barata, oferecer ali uma série de convênios corporativos que já são firmados por nós, ou seja, a gente tem uma equipe que prospecta parceiros de diferentes categorias que eles oferecem já descontos, vantagens e benefícios para os colaboradores. Ao mesmo tempo, a empresa ela consegue, ao redor dela, cadastrar convênios, benefícios e vantagens para os seus colaboradores, para que os colaboradores, de fato, tenham vantagens ali e consigam economizar e ter um tratamento diferenciado. Que seja desconto em folha, que não seja desconto em folha. E aí esse produto a gente criou no final do ano passado, era eu na rua procurando parceria. Então, eu ia até uma grande empresa, até um restaurante de esquina, para poder negociar alguma coisa para oferecer num sistema que não tinha cliente nenhum. E aí a resiliência que tem que falar muito alto, porque não para tudo quanto é lugar. Não, você tá louco, quem que vai vir aqui? Não tem ninguém ainda, mas já vai ter. E aí essa insistência até o momento que as pessoas começam a entender a tua ideia, o teu discurso
com a prática ele vai ficando muito mais adequado e as pessoas de fato vão acreditando, tanto quanto você. E aí chegou um momento que a gente foi confortável com o número de parceiros na região de São Paulo para poder lançar o produto. Hoje já são mais de 70 parceiros oferecendo benefícios e a gente começou a operar de fato no final de janeiro. De fevereiro até hoje, a gente tem quase 35 empresas e a gente pretende chegar a 5 mil colaboradores no final desse mês. Então, a gente percebeu que o produto ele tem muito... o mercado ele vê com muito bons olhos. Todo mundo quer oferecer vantagens. Então, eu quero que o meu colaborador ele compre Cinemark metade do preço. Eu gostaria que o meu colaborador ele tivesse desconto de até 80% em remédio na farmácia. Então, tudo isso é a empresa ela dando poder de compra para o funcionário e, consequentemente, é uma ferramenta de retenção. A nossa ideia é ir adiante. Então, o Clube de Benefícios ele é um produto de entrada, ele é um produto que tem bastante interesse da empresa, mas, obviamente, a gente também percebe, conforme a gente vai visitando, que aí é um outro ponto importante, as empresas elas vão despejando todos os problemas dela para você. Mas despejando. Puta, tem problema aqui, assim, assado. E aí a gente tem como trabalho empreendedor aproveitar todo esse feedback e conseguir, obviamente que sem sair do foco do produto e da tua empresa, adaptar para você conseguir de fato começar a resolver todos os problemas. Então a gente tem um roadmap, a gente tem, enfim, um planejamento muito bem definido de expansão do nosso produto e isso é importante. A gente hoje é uma empresa somos 3 sócios e mais 4 funcionários, isso em 3 meses. Então as coisas estão andando muito rápido para a gente, pro lado bom ou para o lado ruim. A gente tinha que mandar uma nota para uma empresa e, enfim, toda a estrutura com a prefeitura para a nota fiscal não estava pronta. E o cara cobrando, eu preciso pagar você. Então, esses problemas rotineiros eles vão acontecer muito. O empreendedor ele tem que fazer absolutamente tudo. Então, de tirar o lixo que está no banheiro, porque está, enfim, saindo da papel higiênico até a boca, até você, de fato, pegar o teu carro e ir até o Serasa, enfim, fazer aquele procedimento chato para poder regularizar e de fato, manter a tua empresa operante. Então, eu não trouxe apresentação, mas eu acho que eu compartilharia alguns conceitos de empreendedorismo que eu aprendi nesse espaço curto de tempo. Então, primeiro, eu acho que a resiliência é um negócio que é muito importante mesmo. Eu tenho problema com ansiedade, grande, mas muito grande. Eu durmo pouco. Então, depois que eu comecei a empreender, potencializou isso. Tem noite que eu durmo, sei lá, 4 horas à noite, e eu já acordei, estou lá ligadão, vou para o computador e começo a pensar em um monte de coisa. Então, você precisa ser resiliente, porque muita coisa vai dar errada. Muita. Infelizmente, muita coisa vai dar errada. Ou felizmente. Então, não desistam fácil. O outro lado, eu acho que você não precisa trabalhar em um mercado durante 10 anos para poder empreender. Eu sou a prova disso. Eu trabalhei com o mercado financeiro, estou empreendendo em algo completamente diferente. Eu acho que desde que exista uma ideia que você consiga juntar pessoas ao redor dessa ideia, pessoas boas. Então, isso é uma coisa que a gente sempre se preocupou, de ter muita gente boa do nosso lado. E isso eu acho que a gente vai carregar para o resto da história da empresa. Então, esse foco é importante, ter gente boa do teu lado, ter meta. A gente tem uma obsessão dentro da empresa que é com métrica, e aí eu recomendo isso para absolutamente todo mundo que estiver abrindo um negócio. Então, a gente tem lá um grande funil de vendas, que ele enfim, tem uma série de etapas, cada etapa ela é medida. Quanto que a gente investe em cada canal, quanto que tem de conversão para cada etapa, até a captação do cliente. Isso para a área comercial, que é o meu foco. O meu sócio ele tem métricas para a área dele. Então a empresa ela se torna um grande painel de métricas que a gente precisa todo dia acompanhar, olhar e, enfim, criar as metas em cima delas para a gente conseguir atingir os objetivos. Então
esse planejamento ele é meio obsessivo para a gente e ele de fato compensa. E, enfim, para finalizar, eu sinceramente acho que quem quer empreender é você viver de 2 a 3 a 4 anos da sua vida do jeito que ninguém quer viver, então que é de fato igual um escravo, para que você, depois desse período, se você de fato tiver essas características de resiliência, você viver de uma maneira como a grande maioria das pessoas querem viver. Então é mais ou menos essa linha que eu imagino que seja o empreendedorismo e o que eu espero, enfim, para a minha empresa. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Acho que você levantou outros pontos ainda muito interessantes também, disciplina, resiliência. Eu acho que coragem foi um dos pontos também que mais me chamou a atenção. Coragem de ter saído da zona de conforto, você que já trabalhava, já tinha um cargo elevado, já tinha uma condição financeira do seu trabalho que te permitia ficar acomodado e você teve coragem para sair. Coragem para tentar mais uma vez depois de ter tomado um tombo na usina de biodiesel. Então você tem que ter muita disciplina mesmo e ser muito resiliente, como você comentou. Eu percebi aqui do pessoal que está aqui que a faixa etária é até mais elevada do que eu imaginava que fosse. Eu achei que fosse ter mais estudantes, mais alunos da GV. Então, assim, eu queria saber quem daqui que é empreendedor, quem que tem o seu próprio negócio, se puder levantar a mão, só para a gente ter uma noção. Acho que é a grande maioria mesmo, né? Então, acho que todos aqui sabem o que o quanto é difícil empreender. Bom, vamos abrir para perguntas, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês três também, que, assim, eu percebi que as 3 ideias são ideias inovadoras, ideias que a gente não via antes no mercado, coisas diferentes, coisas que agregam, que trazem valor, né, para os clientes, isso é muito importante. Então eu queria saber, primeiro, se vocês se protegeram com as ideias, né, da propriedade intelectual das ideias, se vocês patentearam essas ideias ou não. E a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é com relação ao sonho de perpetuar o negócio, que acho que muitos empreendedores e muitos empresários têm, ou se de repente o caminho que vocês estão olhando para uma startup que, por conceito, é uma empresa que cresce muito rápido, se de repente o objetivo é vender essa empresa num médio, curto prazo de tempo, então, à medida em que ela vai crescendo e que os lucros vão crescendo, você acha os investidores, por exemplo, esse indiano, por exemplo, o outro investidor que o Lucas comentou que está lá cobrando o resultado dele diariamente, né? Então, se vocês pretendem alavancar e vender isso a empresa de vocês e montar uma outra, ou seja, vocês são formadores de empresas e de ideias, ou vocês têm o sonho de perpetuar o negócio de vocês? Essa é uma curiosidade que eu tive. Então, vocês respondem como vocês preferirem, depois a gente abre para perguntas. A Aline vai passar o microfone aqui para quem tiver pergunta. Obrigado. Tá bom, ótima pergunta, obrigado. Eu vou começar, depois eu passo para eles completarem. No meu caso, na Condilink, quando você trata de uma patente, você tem que ter um processo longo, você tem que se inscrever, tem que abrir os seus códigos. Então, quando você fala de uma patente de um software, principalmente um software que está sempre em mutação, para nós não é interessante ter essa patente, porque uma vez que a pessoa pega o seu caso, altera alguns pontos, ele já é um sistema diferenciado, até você entrar e ir atrás dele, processar, enfim. É uma longa história, então você tem que se diferenciar com uma agilidade e sempre inovar. Então os concorrentes, desde quando a gente começou, apareceram outras empresas com conceitos inicialmente similares do ponto de vista do consumidor, mas que isso no longo prazo isso se dispersa, enfim, sempre acaba restando uma empresa como referência. E esse é o nosso objetivo, então já complementando, nossa ideia é perpetuar sim a empresa. Tá? Nós estamos construindo ela com uma base sólida para que isso possa prolongar nos anos, né? Durar para sempre, mas isso não impede do recebimento de investimentos, enfim, eu acho que os investimentos fazem parte da empresa, eles ajudam para que ela se perpetue no mercado,
Então, esse é um incentivo e ajuda a alavancar no rápido crescimento. E aí vai do empreendedor, se em determinado momento está na hora dele atingir um nível, sair da empresa e deixar com que ela caminhe, né? Ou, como muitas empresas fazem, preservam os fundadores com uma porcentagem menor e abre já o mercado da empresa. Então, vai muito do ciclo que ela tomar. Eu acho que é bem por aí mesmo. Na primeira questão da patente, acho que você falou tudo. A gente que trabalha com software sabe bem como funcionam essas coisas. E o mercado de startups é feroz, né? É uma evolução muito rápida, muito constante. Agora, eu pegaria um outro ponto nessa pergunta, que é o fato da pessoa, às vezes, falar para você da proteção, né? Que ela fala, pô, eu tenho uma ideia, quero começar, mas com quem que eu vou discutir isso? Eu não quero abrir minha ideia, não quero chegar para uma pessoa que eu não conheço tão bem, ou sei lá, alguém que eu conheço, que eu tenho um contato até mais próximo, mas, pô, e se o cara roubar minha ideia? E se ele começar a fazer o que eu tô fazendo? Mas depois que você começa a empreender de fato, você vê que a ideia sozinha não é nada, entendeu? Eu acho que 1% das pessoas que pensam em alguma coisa e tem uma ideia realmente consegue levar adiante, e desse 1%, menos ainda realmente tem sucesso no que está fazendo. E eu acho que é por aí. O segundo ponto, eu acho que, segunda pergunta, a maioria das pessoas, acho que quase todo mundo pensa na perenidade do negócio, né? Então, a gente realmente acredita no que a gente faz e quer que a nossa vida, nosso trabalho, gire em torno disso, pelo menos por um tempo. O que não impede que você fique acomodado no futuro. Então, assim, você pensa sempre que você quer chegar longe, que você quer crescer, quer fazer muitas coisas na sua empresa, mas também se chegar a um ponto que você se sentir acomodado e falar, cara, acho que está na hora de fazer alguma outra coisa, ter uma outra ideia, começar de novo, e aí, cara, você vai virar um empreendedor serial, também é legal. Então, se aparecer alguma oportunidade desse tipo, vai. Aquele terceiro ponto do seu slide, né? Já fiquei milionário, vamos mudar de ideia agora. Aconteceu, agora próximo. Bom, a respeito da primeira pergunta, não, a gente não fez absolutamente nada. Enfim, é o que eles falaram no mercado de tecnologia, o que tem mais a gente copiando, ou você copia nos outros. E em relação à divulgação, eu acho que a gente fez o caminho contrário porque nos aconselharam bastante. Divulguem a sua ideia e o seu produto o máximo que vocês conseguirem, mas o máximo. Não fiquem com medo do que para quem que você está divulgando, se aquela pessoa, enfim, vai copiar e executar o que você está fazendo. Se ela de fato copiar e executar o que você está fazendo, parabéns para ela, porque ela vai passar pelos mesmos perrengues que você passou e é difícil. Então essa é a primeira. E a segunda era relacionada a... Relacionada à venda. Se você pretende montar a empresa, alavancar ela e vender como um empreendedor serial que se chama. Não, né? a gente não pensa nisso. Ou você perpetuar. A gente quer dominar o mundo. É o que a gente imagina. Eu não quero vender daqui 2 anos. Eu acho que a minha empresa ela tem aí potencial para de fato eu trabalhar em outros países e quem sabe fazer ela, enfim, crescer o máximo que eu conseguir. Bom, obrigado. Então, está aberto a perguntas. Aí no fundo tem uma. Oi, bom dia. Sou estudante, meu nome é André. A minha pergunta é que, assim, quando a gente fala de startup, a gente está falando bastante de inovação. E a gente sabe que hoje em dia tem uma onda de muita gente que prefere empreender do que trabalhar em empresas. E eu queria saber se vocês visualizam um panorama de como vai ser esse mercado dos empreendedores num futuro próximo, num futuro de longo prazo. E se vocês visualizam nesse panorama uma possibilidade positiva de trabalhar em redes colaborativas. Eu acho que o mercado de startup no Brasil, ele de fato está vivendo uma mudança de paradigma forte, porque, enfim, tá todo mundo, hoje em dia, se você entra no Facebook, você vai ver, todo mundo tem uma startup, e todo mundo quer abrir uma empresa. Capa sim, capa não da Você S.A. todo mundo largando emprego e abrindo e empreendendo.
Então, eu acho que é super positivo isso. Assim, infelizmente, muita gente fica para trás. Eu acho que 90 e tantos % das pessoas vão ficar para trás por conta de capacidade de execução e do projeto em si. Mas eu acho que é muito bom para o ambiente as pessoas começarem a se familiarizar com startup, com investimento em empresas que estão começando a nascer. Fazendo uma comparação com os Estados Unidos, que a gente estava conversando antes de começar, lá é ridículo. Você, de fato, com PowerPoint, você chega no investidor e se a tua ideia e o teu histórico ali de execução em outros lugares foi bom, você consegue um investimento. Aqui você tem que ter uma empresa, você tem que estar faturando, você tem que ter time, você tem que ter um escritório, você tem que ter... Então, assim, a lista é interminável para você conseguir captar um investimento. E a questão das redes colaborativas, você está querendo dizer a respeito de captação de investimento via... colaborativo, quanto captação de investimento, quanto trabalho em parceria? Eu acho que é uma realidade, já está acontecendo bastante, tem vários projetos que já estão permitindo isso, enfim, no mundo, e aqui no Brasil já tem algo incipiente. Eu não conheço muito a fundo, mas eu imagino que seja uma realidade. Tá? Bom, falando um pouco já de colaborativo, eu acho que isso é uma realidade, tanto que minha empresa, o foco dela é na colaboração em condomínios também. No outro lado do panorama de startups, eu acho que é muito importante, muitas pessoas têm que entrar nesse mercado, só que você tem que estar preparado realmente nos primeiros anos a não receber nada e trabalhar muito para ter um resultado, para você não sangrar a empresa e ela morrer amanhã. E também você tem que contar que dentro desse cenário tem muitos aventureiros que têm uma ideia, deixam a ideia muito bonitinha para vender, capitalizar por dinheiro no bolso sumir. Então tem muita gente, né, nesse mercado que entram muitos aventureiros. Então eu recomendo que, se caso você tenha um interesse em entrar, tenha realmente o seu foco, a sua ideia e vá atrás dela. Só vou complementar um ponto. Você fez uma colocação super importante, que você falou que hoje em dia a grande maioria dos jovens estão querendo empreender. A gente faz uma pesquisa da GV com o Lixo Futuro e é um dado super interessante, que é assim, 60% do nosso grupo está empreendendo e 90% daqui a 10 anos se vem empreendendo. Então, quer dizer, quem está fazendo carreira em empresa está fazendo para pegar a experiência para abrir o próprio negócio. Então, isso que você falou da parte colaborativa, acho que as empresas vão ter que se reinventar para reter esses talentos, porque no futuro, com certeza, a gente vai ter problema com mão de obra qualificada, né? Só vai reter, então você vai ter que... Eu acho que essa coisa de entrar às 8, sair às 8, as empresas vão ter que começar a criar um modelo diferente para reter o cara que é empreendedor, para ele conseguir criar novos negócios dentro da empresa. Senão... Então, acho que é importante esse dado também. Vamos abrir para a próxima. Tem mais duas perguntas. Tem uma aqui e uma ali na frente. Aí não sei como a gente está de tempo. Tem mais quanto tempo, Patrícia? Tem mais 10 minutos. Tem mais 10 minutos. Então, se a gente puder fazer uma aqui, outra ali, tem mais uma terceira aqui na frente. Aí acho que, se der tempo, a gente pega a quarta ali. Começa lá? Ok. Na verdade, são duas perguntas rápidas. Quer dizer, dá para falar uma palestra inteira. Mas Marcos Barcelos, eu deixei a empresa há uma semana também. Fui executivo durante 13 anos. Bem-vindo. Então eu estou nesse passo de chegar mais próximo aí dessa cadeira, tá? Um ponto é a questão da monetização. Queria que vocês falassem rápido desse processo de monetização da empresa de vocês. E a outra questão é com relação à parte comercial. Todos estão falando aí de clientes. Vocês têm uma amarração via contrato. Como é que vocês fazem para capturar esses primeiros clientes que vocês até trabalham em parceria para desenvolver a ideia, né? São esses dois pontos. Tá, então a primeira, eu peguei mais a segunda, que é a respeito da parte comercial. A monetização, tá. Então a nossa empresa ela tem como perfil a cobrança entre esse modelo inicial em cima de uma mensalidade por usuário que está utilizando a plataforma. Isso está sendo muito divulgado, muito utilizado ultimamente, que é a mensalidade. Você tem uma receita recorrente na tua empresa que torna ela uma forte geradora de caixa. Então, em termos de monetização, eu acho que existem vários modelos, no nosso caso é esse. A gente inicialmente cobra uma mensalidade para o usuário, que ela varia de acordo com o número de usuários daquela empresa, número de funcionários, e a gente tem produtos que vão ser inseridos que a gente vai ganhar uma participação em cima daquele produto vendido, tá? Seja para a empresa ou para o colaborador.
Em relação à parte comercial, a gente tem contrato, todo cliente tem um contrato, todo parceiro tem um contrato. Isso é super importante para você, enfim, não estar bem protegido, eu acho. A gente teve um escritório de advocacia que ajudou a gente. E aí, a respeito da parte comercial, como é que a gente estruturou? Assim, a gente tem vários modelos a gente quer captar empresas, assim, a gente não está buscando o cliente final, a gente está buscando a empresa, que é um modelo diferente, que ele é mais cansativo, né, vamos dizer assim. Então a gente já tentou, a gente tenta, aliás, a gente trabalha com um representante de venda, que é um cara que trabalha em conjunto com a gente trabalha com parcerias, um monte de parceria, então eu vou até quando você tem pouco recurso, você tem que fazer muito com pouco, então uma corretora de seguro que já tem uma carteira de clientes, eu vou lá e, enfim, falo, você quer vender meu produto também? Acho que é válido você fazer um cross-selling. E a gente, enfim, eu acho que está muito bem definida a nossa área comercial, como ela funciona passo a passo. Depende muito do modelo de negócio. Então, o meu modelo é esse. A gente vai contratar mais gente, mas dentro de uma linha, enfim, bastante tímida por enquanto. Tá. Bem rapidinho, a gente passou por um estudo muito grande agora nos últimos dias. A gente ainda não está cobrando pela solução, mas vai ser logo. E o que eu queria falar é, monetização também é um estudo, né? Então, às vezes a gente testa todas as coisas que tem na ferramenta, joga no mercado, coleta feedback, relança o produto melhorado, aquela coisa do beta constante. Mas aí na hora de você botar uma etiqueta no seu produto, você fica com o pé atrás, entendeu? Parece que é uma coisa muito mais séria e, pô, eu vou chegar no mercado, qual mensagem eu vou passar? Aí se eu começar com preço alto, depois diminuir, putz, errado. Mas acho que se eu pudesse ter feito isso mais rápido, ter definido um modelo de monetização mais rápido e ter testado isso no mercado já também, teria facilitado muito esse processo. Então, para você que ainda não começou, eu daria essa dica, sabe? Não se prenda porque vai ter uma etiqueta no seu produto. Pensa isso da melhor forma e também coloca no mercado. A pior coisa que pode acontecer, ou a melhor, como está na discussão, é o feedback. Vai pra rua. E vai pra rua. Só para completar, no nosso caso também, a gente comercializa o software na modalidade SaaS, que é Software as a Service. Então, a gente dá uma sessão de direito de uso mensal para o cliente. E com estratégia de vendas é com base nessa metodologia, todas com contrato também. E no início, para implantar a ideia e começar a ir para o mercado, foi uma guerrilha total, ainda é. Então eu fico o dia inteiro, meu escritório é mais meu carro do que meu home office. Eu fico o dia inteiro na rua, desde fazendo implantação, treinando porteiros, ao ponto de negociar com grandes empresas que já detêm os clientes. Então, empresas de segurança, administradoras, eu apresento a solução a eles também. Acho que é muito importante para você alavancar, ver quem já tem o seu cliente, né, o seu público-alvo como cliente e entra em conjunto com essa pessoa. Oi, Rodrigo. Você falou antes que você procurou um sócio desenvolvedor. Porque eu estou mais ou menos com esse mesmo problema. Tenho uma ideia boa, já arranjei investidor, mas eu não quero terceirizar, porque eu vejo muito problema em terceirizar uma coisa desse tipo. Ainda mais como você falou, Lucas, que é uma coisa, tipo, sempre inovando, tá sempre mudando a ideia. Não dá para você, tipo, contratar uma empresa, porque eles vão te entregar o produto X, mas daqui um mês vai ser X mais 2 e eles vão te entregar X e tudo mais. Então, eu queria saber como deu esse processo de achar esse sócio desenvolvedor. O que vocês recomendam? Como achar esse tipo de pessoa? Como avaliar esse tipo de pessoa também? Eu acho que você pode fazer uma espécie de um checklist de característica da pessoa que você quer como sócio, que foi o que a gente fez. E aí a gente foi para o mercado procurar freelancers. A gente falou assim, puta, a gente quer um cara jovem, a gente quer um cara que não esteja amarrado numa empresa, a gente quer um cara que tenha know-how, a gente quer um cara que tenha, enfim, know-how quer dizer trabalho lá, já um histórico de trabalhos que a gente conseguisse ver. E aí, em cima desse checklist, a gente começou a falar com muita gente. Então, tem grupo no Twitter, grupo no Facebook, tem esses meetups que são muito bons. Meetup é um site, depois eu te passo, meetup.com.br, você vai lá, tem um quinquilhão de encontros que essas pessoas fazem. E aí a gente começou a frequentar todos, e aí a gente achou ele. E uma coisa é verdade, se você contrata um freelancer para fazer o teu produto, vai mudar muito. Hoje o nosso sócio ele vira e fala assim pra gente, nossa, se vocês tivessem me contratado como freelancer desde o começo e tivesse pagado todas as alterações que a gente mandou fazer, eu tava milionário. Então, é isso, vai mudar muito o tempo inteiro. Mas eu recomendo isso, entendeu? Depois eu te passo o passo a passo.
Eu acho que uma outra coisa importante é contrata um cara empreendedor, né? Então, você se auto-intitula empreendedor, talvez pensando mais na parte de negócios, e aí você considera outra pessoa como um cara mais técnico, um cara... Imaginei. Mas o importante é assim, esses caras são um pouco difíceis de trazer para o barco, tá? A gente também está passando por negociações, eles têm muita demanda pelo trabalho deles, então, às vezes ele quer alguma coisa mais séria, e se não for tão séria, o incentivo para ele sair e fazer outra coisa é muito grande. E às vezes você dá equity da sua empresa e falar para ele trabalhar, enfim, não é a coisa mais fácil que tem. Então, procura alguém que é empreendedor e que tem o mesmo espírito que você, que acredita na ideia, né? Que o cara realmente tem que embarcar com você. Isso é uma aventura em termos, né? Porque também é o seu business, né? Então, Só para completar um ponto também, não chega já no primeiro dia que conheceu ele, putz, esse cara é empreendedor, põe ele já como sócio da sua empresa, tá? Então, põe um período, já com uma opção dele virar sócio, ver o negócio amadurecer e ver essa pessoa, como ela trabalha, como é no dia a dia. Que a sociedade é um casamento também, então você precisa conhecer muito bem, tem que ter um namoro também para que isso viabilize e vire realidade, você não fique na mão. Posso só fazer mais uma pergunta? Vocês acham que, tipo, a mão de obra aqui e nos Estados Unidos é igual? Vocês acham que vale mais a pena desenvolver aqui ou lá? O que vocês acham em relação a isso? Esse tipo de coisa? quanto você está pagando pela pergunta, pela resposta? Eu, sinceramente, não me vejo nunca mais contratando um serviço fora do país. Assim, pode ser o melhor cara dos Estados Unidos, que é muito melhor você ter um cara do teu lado e uma lousa na tua frente do que você falar via Skype com um cara em outra língua. Então, eu particularmente não recomendo. Agora, enfim, vai de cada pessoa. Tem uma aqui, né? Aqui. Vou levantar a mão aí para te identificar. Bem, eu já empreendo e a pergunta que eu vou fazer para vocês vai muito da pessoa que vai começar a empreender agora, que eu acho que é uma das maiores dúvidas. A dificuldade que a gente tem no Brasil, o investimento dessas 90 que sobrevive e cresce, tem a ajuda que o americano chama de family and friends. Chega para o investidor, mas você tem cliente, você fatura? Não. Então, meu amigo, family and friends, vai pedir dinheiro para eles. Quem foi a pessoa que, pessoal, criança, né? Você falou, sonha em ser astronauta, jogador de futebol. Quem foi o filho da mãe da sua família que falou assim, esse cara vai ser empreendedor? Ou quem estimulou, colocou dinheiro em vocês? Bom, é o seguinte, tem o Family, Friends and Fools também, né? Tem um complemento aí que todo mundo fala. Então, o Triple F. É o seguinte, no nosso caso, quando nós tivemos a gente viu a necessidade, eu e meu irmão, com essa ideia de ser empreendedor, nosso avô foi empreendedor, né? Ele veio do Líbano, aquela história toda de vir e abrir uma empresa, etc. Então, a gente já nasceu com essa vontade, né? E chegamos aos nossos pais e vendemos a ideia, bom, precisamos, a gente quer isso, confiamos e fomos atrás. Então, o investimento anjo, vamos dizer assim, foi feito pela nossa família mesmo, e é bem complicado, você tem que ter bem esclarecido dentro da família, para você não chegar no jantar e falar, e aí, vendeu? Né? Como é que foi a reunião? Então isso é muito difícil, mas por outro lado é um capital que está dentro de casa e você pode arriscar um pouco mais e manter o seu foco. Tá? Então hoje você pode buscar um desses ou também buscar N investidores anjo, enfim, enfeitando sua noiva, sua empresa para que alguém possa investir nela. Família de libanês, às vezes, pedir dinheiro para a família custa mais caro até, então tem que tomar cuidado. Bom, dá tempo de fazer mais duas perguntas. Tinha uma aqui na frente, não sei se ainda tem. Não, era aqui, né? Então, por favor. Quando falou de patentear, você falou sobre abrir código, que tem esse problema. Eu estou sofrendo um pouco por isso, porque a ideia do empreendimento surgiu de um TCC. E a base de um TCC você tem que abrir o código. Eles exigem isso. Como que vocês enxergam isso? Isso é um empecilho ou tem alguma forma de proteção? Como que vocês veem em relação a abrir código para uma coisa que é incerta, que, sei lá, você está tentando? Corre muito risco? Como que é? Olha, eu não sei a fundo, mas o que eu sugiro é que não coloque tudo no seu TCC. Então acaba ele, põe só a sementinha lá e o resto fica na sua cabeça e você implementa como um empresário e não como uma tese de TCC.
Mas eu acho que uma resposta que mais se aproxima é bem na linha do que ele estava falando antes. O código mesmo é uma parte da história, né? Se eu quero empreender, eu vou ler seu... Primeiro eu teria que ler seu TCC e procurar ele em algum lugar, e, enfim, já é um problema. E segundo, que eu ia ver o que você fez, e a hora que eu encontro isso, você já está 10 passos na frente, entendeu? Você já passou por todos os problemas, barreiras, já melhorou um monte de coisa, já tem um comercial funcionando de algum outro jeito, trazendo contas para casa, então, assim, tem um gap ainda, né? Código é um pedaço da coisa, né? E como ele falou, às vezes, e como eu tinha falado também, o percentual de pessoas que conseguem realmente levar o negócio adiante, mesmo copiando, é muito baixo. Então, você tem que contar mesmo com a sua resiliência e seu esforço, fazer o máximo que você pode e ir se diferenciando. Também você vai estar aprendendo tanta coisa que você vai chegar num patamar muito mais alto, muito melhor, né? Que você não sabe se outra pessoa vai conseguir chegar. Até porque ele teve que acho que recorrer a até, copiar o seu código, entendeu? complementando, acho que também é importante você conversar com outras pessoas antes, até para ouvir, para ter ideias, para aprimorar o seu conhecimento. Às vezes você tem uma ideia boa, você tem uma visão, mas você conversando com pessoas e abrindo, às vezes, a sua ideia com outras pessoas que tenham conhecimento técnico, que tenham um network, que tenham relacionamento, que tenham, enfim, uma série de elementos que vão poder te ajudar a desenvolver ainda mais a ideia. Então, acho que você se fechar muito também, às vezes é perigoso. Só uma dúvida. Ele quer que abra o código mesmo na PHP? Não sei qual que é o código que você tá programando, mas é o que a faculdade faz isso? Na verdade, eu vim com a ideia, apresentei para um amigo da faculdade e ele comprou a ideia e falou assim, vou usar no TCC para usar justamente o conhecimento da faculdade, que eu até tinha falado, para ajudar a desenvolver. E a USP, no caso, ela exige o TCC no estilo MIT. Eles Tá. pedem para abrir o código Ah, mesmo, tá, entendi. entendeu? É, Não, lógico, a gente não ia abrir tudo, ia colocar só a base, mas ia ter esse pormenor. E aí, Boa sorte. Obrigado. Tem mais alguma pergunta, não? Então vamos fazer a última aqui. Tinham duas, onde tem mais uma? Então a gente abre mais essas duas rápidas e encerra. Bom dia, desejar boa sorte a vocês. Eu acho que eu sou assim, um pouquinho mais velho que a maioria das pessoas que estão por aqui e já abri várias empresas e montei vários negócios. E a pergunta é uma pergunta simples. Vocês fizeram um plano de negócio? Qual é a perspectiva e quanto tempo vocês pretendem ter retorno disso? A gente sabe que qual a expectativa com relação à parte financeira? Porque usar o dinheiro dos outros e trabalhar o dinheiro dos outros é fácil. Até quanto vocês acham que essas pessoas vão investir se vocês não tiverem retorno? No meu caso, nós temos um investimento que tem um prazo para cumprir, para acabar. Hoje eu acredito que vai ser possível, porque se não acreditasse, eu não teria começado e você tem que viver isso e se adaptar para que esse dinheiro dê, né? E trazer recursos de clientes nesse prazo para que dê o seu turnover. Então, acho que você tem que estruturar. No quesito plano de negócios, inicialmente eu não fiz um plano de negócios. Hoje nós temos um para deixar na gaveta quando alguém questiona. Mas hoje você tem metodologias mais práticas como o Canvas e outras estruturas que você consegue moldar o seu modelo de negócios e sempre atualizando ele, né? E deixa isso de uma forma dinâmica. Se chegar no momento precisa escrever, você pega aquela ideia, redige e entrega para quem for necessário. Com a gente foi bem por aí mesmo. Plano de negócios é aquela coisa. Às vezes, se você senta com o investidor, ele fala, cara, quanto você vai estar faturando no final do 5º ano? Eu só não levanto e vou embora porque não é educado da minha parte, mas assim, o legal é passar uma ideia e mostrar como você trabalha com a sua equipe, que você acredita no que você está vendendo e realmente focar em métricas, né? Como ele tinha falado antes. Mostrar como vai ser o seu trabalho ao longo desse tempo, porque realmente é uma coisa que muda tanto que é muito difícil falar que no final de 5 anos, eu não sei o que vai ser amanhã, e no final de 5 anos eu vou falar para você, estou faturando 100 milhões. É um negócio complicado, né? Então, é uma aposta em conjunto e assim, você tem que focar no smart money, né? Trazer a pessoa que não é só o dinheiro que ela vai colocar para você, mas também a expertise que ela tem, seja na sua área, seja na indústria, alguma coisa assim. É realmente uma pessoa que vai dar o dinheiro e vai conseguir alocar um pedaço do tempo dela para
para te assessorar de alguma forma, assim como você julgar necessário, né? No nosso caso, a gente ainda não recebeu um aporte, a gente ainda não sabe nem se a gente ainda vai querer o aporte. Não temos plano de negócio. Eu acho que o plano de negócio ele foi a lousa mesmo, que a gente foi rabiscando, tirando algo de lá e indo aos poucos. Tem uma formalidade para o investidor, que é um deck de investimentos que a gente preparou, mas não é um plano de negócio de fato. Eu acho que é antiquado o plano de negócio. É chato de ler, ninguém chega no final. Enfim, eu sinceramente o papel aceita tudo, a planilha. Se eu colocar lá, enfim, que eu vou ter meu o investimento vai estar de volta em 12 meses, pô, que legal, mas não é assim que funciona, né? A gente sabe como que é. Exatamente. Então, sinceramente, plano de negócio não foi o caminho que a gente seguiu. Não, mas a expectativa nossa, eu sou o cara mais apaixonado pelo meu negócio do mundo, então a minha expectativa é muito alta. Então, assim, eu espero sinceramente que eu esteja faturando alguns milhões já no segundo ano. Agora, se isso vai se tornar realidade, é a nossa execução que é mais importante. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Aqui. Eu sou o Rodrigo, também sou empreendedor e gostei da parte que vocês falaram de falhar bastante, quebrar a cara. Isso eu já fiz bastante, estou meio cansado disso. E eu vi um termo que eu gostei muito, que é a parálise, que é paralisia por análise, sabe? A gente às vezes pesquisa e analisa muita coisa e talvez por ter pensado muito, você acaba não fazendo, querendo pesquisar mais, analisar mais e acaba não tomando iniciativa. Eu queria saber se isso já aconteceu com algum de vocês, se já passaram por isso. E se vocês têm, como é que vocês pensam parâmetros para definir preço, já que são serviços novos, são coisas diferentes que vocês produzem, né? E é o meu caso também, então é uma dificuldade de repente de pensar, eu estou oferecendo um serviço que o cara não conhece, ele não sabe o que ele precisa e como é que... Eu entendi a parte do feedback que vocês já falaram, mas como... Tem algum parâmetro que vocês pensam para chegar nisso ou não? Bom, na Condlink nós começamos o parâmetro de precificação até chegar a um valor fixo por condomínio, então a gente vende um valor fixado hoje. No início era um variável e a gente começou a pôr na mesa com alguns clientes e ver qual é o retorno que ele dá, qual é o feedback que ele dá. Então, eu não gostei, esse variável reclamou aqui, puxou de lá, enfim. Então, a gente chegou num valor, fizemos a nossa estrutura de custos, colocamos o mínimo que a gente aceitaria para ganhar, para que a venda e a empresa continuasse com saúde, né, e chegamos num valor, e hoje é um valor irrisório para o condomínio, né? A nossa base é que ele é mais barato que o jardineiro do condomínio. Então, essa é a ideia para que ele nunca fale, que ele sempre fale por que não colocar essa solução. Então, a gente chegou nesse bem. Exatamente, né? O resultado que ele tem com esse valor, ele fala, pô, só isso? Tem uns que falam só isso, tem uns que querem chorar. Hoje tem uns que têm vergonha de chorar o preço, o cara fala, pô, você é louco? Mas, enfim, é diante da nossa visão. Eu acho que você pode fazer um benchmark também com soluções similares, né? Porque são dois cenários. Você pode ter uma solução que já existe no mercado, alguma coisa muito parecida, e você usa isso de comparação, ou você não tem, porque você realmente é mais inovador, só que você tem alguma outra coisa que funciona da mesma forma. Eu, por exemplo, trabalhava com Office na nuvem, que não é o que eu faço hoje, só que o modelo de negócio era muito parecido. Era software como serviço, era vendido para empresas. Então, tentar achar no mercado soluções que possam te dar uma base para você ter ideia do preço. Obviamente, sabendo os seus custos e tudo mais, uma margem que você aceita minimamente. Mas começar por aí. Qual foi a sua primeira pergunta mesmo? Sim, sim, isso aconteceu. Eu até falei meio por cima no começo da palestra, né? Quando eu estava querendo começar a empreender, quando eu me juntei com meus amigos, a gente começou a discutir ideias no quadro branco. A gente quer fazer muita coisa, mas a gente também é muito crítico, né? Não sei se é uma característica da geração e tudo mais. E eu comecei a perceber que estava sempre nessa. A gente sempre detonava a ideia por completo antes de realmente pôr o pé na rua e começar a testar e ver se alguém ia fazer alguma coisa, né? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você consegue fazer alguma coisa, só que você ficou 2 meses trancado na sua casa pensando e montando um plano, montando uma apresentação, um PowerPoint, alguma coisa. E a hora que você põe o pé na rua, o cara olha pra você e fala, cara, não pago por isso. Ou então, como aconteceu com uma outra ideia que eu tive, eu fui em alguns estabelecimentos para testar a ideia e a pessoa falou assim, olha,
é bacana o que você está falando, mas eu não tenho internet no meu salão ou em alguma... Aí você fala, então assim, era uma variável que não estava mapeada, que, sabe, deixou passar porque você estava trancado, fechado lá e de repente acabou o seu negócio, né? Então, ficar ligado nessas coisas. Rapidamente, só a respeito da precificação, o que a gente começou, né, no começo a duvidar do nosso preço muito, porque a gente recebia muito não. E aí há aquela questão do ovo à galinha, tem pouco parceiro, o produto não está bom, e vai adaptando. E aí a gente resolveu definir muito bem o nosso público-alvo, que te facilita a definir preço, porque é alguém que vai ver valor no teu produto. Então, a gente tem um critério muito grande. Eu não ataco qualquer empresa, e aí, se eu sei que aquela empresa ela dá valor para o meu produto, eu vou conseguir cobrar o que eu quero, ou próximo do que eu quero, dentro de uma margem de negociação. Então, eu acho que a precificação ela é teste, a gente testa tudo quanto é tipo de coisa, e aí analisa as métricas de retorno para ver se, de fato, elas estão valendo a pena. E em relação à para-análise, eu acho que a gente cria produto da nossa cabeça, sem ir para o mercado. A gente acha que o produto está ruim, sem ir para o mercado. E a melhor característica do empreendedor, eu acho, é o cara ele ir para o mercado com uma ideia ou com um MVP e receber esse retorno para poder não para-analisar, não analisa nada, só executa o que o mercado está te falando, né? É isso. Bom, estamos chegando ao fim desse primeiro painel. Queria agradecer a presença de todos vocês, da Patrícia, do Ivan, do Lucas, do Rodrigo. Dizer que foi, acho que muito bom, muitos pontos interessantes, ideias, discussões. Eu acho que se cada um de vocês conseguiu pegar alguma coisa interessante, algum gancho, alguma sacada, de repente alguma luz que abriu para vocês, acho que já valeu a pena ter vindo aqui. A curiosidade de estar aqui, acho que já valeu. Então, queria agradecer a todos e chamar a Patrícia aqui para fazer o encerramento oficial aqui desse painel. Obrigado e boa continuação aí no seminário. Bom, obrigada, gente. Eu admiro muito as 3 pessoas que falaram hoje aqui, o Raul Kutash Filho também, que foi moderador do nosso painel. Acho que vocês 3 com certeza deram aqui vários exemplos, né, de como empreender e foi muito bacana. E só para complementar, eu não passei um vídeo de 30 segundos do que é o Lead Futuro, porque, pegando um pouco do que vocês falaram, acho que é o gancho do quanto é importante também você participar de palestra, como vocês estão aqui hoje, você ir no máximo de encontros e eventos, porque aí você conhece as pessoas, você compartilha experiência, você está em contato com muita gente, acho que isso é muito importante. E esse é o DNA do Lead Futuro, né? Da gente realmente começar essas conexões, a gente estar próximo das pessoas e a gente compartilhar experiência, conhecimento, e acho que isso é muito válido, né? Independente se você quiser fazer carreira numa empresa ou se você quiser empreender, eu acho que é tão mais fácil, às vezes você pode aprender com o erro da outra pessoa, né, em vez de você errar. Então, só para mostrar para vocês, porque quem tiver interesse pode vir falar comigo, com qualquer um dos membros aqui que fazem parte do Lead Futuro. Tem um vídeo de 30 segundos que é o DNA do Lead Futuro, um pouco. É isso, gente. Então, obrigada aí pela presença de todos vocês.